Meus queridos irmãos e minhas irmãs, saúde e paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Igreja de Deus nos traz uma mensagem extraordinária que anuncia ao mundo o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que há 2024 anos atrás, mais ou menos, aconteceu, e que hoje deve ele nascer em nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós cristãos, é simplesmente a vivência daquela intimidade, daquela proximidade que nós devemos ter com Deus, assumindo a nossa condição de cristão, assumindo a nossa condição de homens e de mulheres de Deus, que em meio ao mundo são sinais da graça de Deus, porque são sacramentos de Cristo. Vejam que nós somos chamados cristãos, ou seja, somos seguidores de Cristo Jesus, e devemos entender que o mistério que ora celebramos é fundamental para a nossa vida de fé, é fundante para a nossa vida espiritual. O que seria do homem se Deus não tivesse assumido a nossa condição para nos resgatar? Primeiro, viver seria um tormento, porque não teríamos perspectiva nenhuma de vida eterna. Viver seria um tormento muito grande, mas o é para aqueles que não vivem em Deus, que precisam de tantos subterfúgios para serem felizes, que precisam de tantas coisas para viverem felizes. Os cristãos, eles se contentam em estarem vivendo na graça, na proximidade e no amor de Deus, porque eles têm consciência que o amor de Deus é aquilo que é mais significativo, mais essencial para a sua vida. E tudo mais, posteriormente, a vivência desse amor será acrescentado. Mas primeiro, por primazia, o amor de Deus. Quando nós contemplamos nosso Senhor na imagem do presépio, nós vemos a bondade de Deus que se revela. Nós contemplamos a misericórdia de Deus por nós cristãos, que custamos caro a nosso Senhor e que nos busca o tempo todo em meio às situações da vida. Deus busca o tempo todo nos atrair, porque Ele sabe que a nossa felicidade é na proximidade com Ele. E observem que essa queda de Deus, esse movimento que na teologia se chama de kenosis, essa descida de Deus, tem um objetivo: nos levar para os céus. O objetivo, a razão pela qual Deus se encarnou, é a nossa salvação. E é por isso que é muito estranho o homem do século 21, que não conseguem compreender essa realidade de fé e vivem comemorando um Natal fantasioso, que não tem razão nem sentido de ser. Vocês parem para pensar quantos passaram o dia hoje se confraternizando, comemorando, sabe-se lá o que, tudo menos Deus. Porque não me venha dizer que um cristão batizado
que hoje comemorou algo e não foi à igreja receber Jesus na Eucaristia, não foi à igreja escutar a palavra de Deus, não me venha dizer que está comemorando o Natal. Está a comemorar qualquer coisa, menos o Natal de nosso Senhor. É impossível comemorar o Natal sem a razão fundante do Natal, o próprio Deus. E é o que nós mais vemos nos dias de hoje. Festas vazias de significado. Para uns tantos a festa do Papai Noel, para outros tantos a festa do ursinho de pelúcia, para outros tantos festa das luzes, e as cidades todas iluminadas. Mas aquelas luzes ali também perderam o significado. Por que surge essa tradição dos cristãos, nós, de arrumarmos as cidades com iluminação festiva, de iluminarmos a nossa casa, de colocarmos pisca-pisca, luzes em tantos lugares? O que isso quer dizer? Como isso surgiu? Surgiu quando os cristãos compreenderam que nada nem ninguém poderia iluminar a vida deles, a não ser Jesus, onde Ele mesmo vai dizer: eu sou a luz do mundo. Os cristãos entenderam que Jesus, ao vir ao mundo, Ele iluminou o mundo com a sua presença. É a presença de Deus que ilumina. Mas me digam, do que é que adianta uma casa toda enfeitada, uma cidade toda enfeitada, se o coração do homem continua escuro nas trevas? Do que é que adianta se confraternizar? Porque muitos católicos cristãos que no dia de hoje estão comemorando o Natal, também muitas vezes perderam a noção de Natal, do nascimento de Cristo, e se transformou na confraternização familiar sem Cristo. É legítimo, sim, a gente iluminar as nossas casas. É legítimo, sim, as cidades ficarem todas iluminadas. É legítimo, é bonito, é santo a gente reunir a nossa família. Mas é preciso que o causador de tudo isso esteja presente, senão tudo perde o sentido, senão nada tem razão. Natal sem Cristo é tudo menos Natal. E os cristãos, eles têm a obrigação de resgatarem o sentido dos festejos natalinos, anunciando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus assumiu a nossa condição para nos salvar. Deus assumiu a nossa condição para nos fazer voltar à glória dos céus, de onde um dia nós viemos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo a descristianização do mundo. Nós estamos vendo um mundo que não tem mais Cristo como fundamento. E os cristãos estão se deixando levar na mesma onda. Na mesma onda, os cristãos estão se deixando levar. Querem viver como se Deus não tivesse nada a ver com a vida deles. E é muito triste, porque nós compreendemos, nós percebemos que os cristãos muitas vezes são os primeiros que não entendem como devem viver. A comemoração do Natal na igreja é um convite para que nós possamos despertar e assumirmos o preço que o Senhor, o bom Deus, pagou para nos salvar. Natal é a festa de Cristo. Natal é a festa dos cristãos que propagam no mundo que Deus nos visitou.
É a festa dos cristãos que propagam no mundo que Cristo se fez homem para nos salvar. É a festa dos cristãos que saem dando testemunho e anunciando a todos que Cristo Jesus é a razão do nosso viver e que Ele é o nosso tudo e que sem Ele a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não tem razão. Tanto mais os cristãos tomem consciência e se comportem em meio ao mundo como homens e mulheres que pertencem a Cristo, tanto mais o mundo se abrirá a Cristo. Quanto mais os cristãos não assumirem o batismo e levarem a vida de um modo muito acanhado, trocando Cristo por qualquer situação que venha, os cristãos estão dando um contra-testemunho muito grande, porque não entenderam ainda que devem ser no mundo discípulos de nosso Senhor. Homens, mulheres que encontram outra razão na vida que os pagãos não conhecem. E vejam que nós vivemos em um momento da história em que os cristãos, eles querem ir na onda dos pagãos, pensando que precisam se esbaldar em tanta coisa para serem felizes. Só que os nossos valores são sólidos. Nós temos valores sólidos, que não são solapados por tantas e tantas coisas. Embora nós vivemos em um momento da história de uma sociedade muito plástica, que se adapta a muitas realidades, o cristianismo e os cristãos devem viver uma fé sólida, anunciando, propagando, mostrando ao outro que é Natal de nosso Senhor, que é Natal de nosso Deus, que sem Cristo nós não podemos viver. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, no Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu uma cena extraordinária e que a gente até hoje canta e que a gente até hoje propaga. Lembrem que quando os pastores ali recebem a visita do anjo, porque o anjo visita Maria, o anjo visita José, o anjo visita Zacarias, o anjo visita os pastores também. São 4 visitas desse anjo, dito Gabriel. E esse anjo sempre vai dizer a mesma coisa: não tenhais medo. Disse a Maria, disse em sonho a José, disse a Zacarias e disse aos pastores. Por que não temer? Por que não temer? Porque Deus está conosco. E quando Deus está conosco, por isso o nome próprio Emanuel, Deus conosco, nós não temos medo. Nós devemos sim enfrentar as dificuldades, os desafios que a vida nos impõe, na certeza de que Deus está conosco. Só que não é só assim. Deus está conosco, é verdade. Mas aí eu pergunto a vocês: será que vocês, será que nós estamos em Deus? Porque não é só dizer Deus está comigo. E isso é uma realidade de fé. Mas é preciso que nós digamos também: Senhor, eu me esforço para estar contigo, porque Tu és, Senhor, a razão da minha vida, porque Tu és, Senhor, a razão do meu viver. Cristão que vivia assim,
não se abala em meio aos desafios, aos problemas da vida. Cristão que vive assim, depois de morto, se salva, vai para o céu. Por quê? Porque tem Deus como estrado, porque tem Deus como alicerce de vida, porque tem Deus como norte na caminhada. Cristão que vive assim, se salva. E esses cristãos são aqueles que ainda, em meio ao mundo, dão sabor. Em meio ao mundo, se comportam como alguém que pertencem a Cristo, como alguém que pertence a Cristo, e que vivem o mistério do Natal no dia a dia da sua vida. O mistério do Natal, ele não deve ser vivido só ontem à noite e hoje pelo dia. Não. O mistério do Natal é um tempo de 3 semanas completas praticamente. Termina no segundo domingo do mês de janeiro. Vocês vão ver pelas músicas, né? Tempo ainda do Natal de Nosso Senhor. Os cristãos, eles precisam entender que contemplar a visita de Deus deve ser em toda a vida, ao longo de todo o ano. É um mistério que nós devemos contemplar, é um mistério que nós devemos viver. Deus se rebaixou e se fez homem. E nós, diante de Deus, devemos sempre baixar as nossas cabeças, porque Ele é a razão das nossas vidas. Minha gente, chamar Cristo Jesus de Deus Emanuel, Deus conosco. Chamar Cristo Jesus de luz só tem sentido se nós vivermos imbuídos na graça de Deus e nos deixarmos iluminar por Ele. Essa cena tão santa do presépio deve ser uma cena que, nos acompanhando ao longo de todo o ano, deve nos fazer ser mais de Deus. Eu desejo a vocês um santo e um feliz tempo do Natal, onde vamos buscar viver com muita dignidade esse tempo propício de conversão e nos colocar diante de Deus, planejando o nosso ano novo que está por vir, mas com a consciência de que tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu decidir, tudo aquilo que eu projetar, que eu arquitetar, que eu sonhar, devo fazê-lo em Deus, comungando a Santa Eucaristia, escutando santamente a palavra de Deus e desejoso de um dia alcançar o céu. Tem uma palavra desse prólogo do Evangelho de São João, que eu não sei se vocês sabem, mas também não me custa dizer, que são as páginas mais difíceis das Sagradas Escrituras. É por isso que o evangelista João, ele é sempre desenhado como uma águia. Se vocês pegam os símbolos dos evangelistas, vocês vão ver que João é sempre colocado como uma águia. O quarto evangelista é sempre uma águia. Por quê? Porque o voo que João dá nesse prólogo aqui, no início do evangelho, é único. Ele lembra, ele rememora aos cristãos aquele acontecimento lá do livro do Gênesis, onde a palavra, ali tudo criou, e nada foi feito sem a palavra. Só que tem uma coisa que me chama muita atenção nesse prólogo aqui. É uma pericopezinha, é um pedacinho, esse bendito versículo 18, a primeira parte e a parte A.
quando ele diz assim: a Deus ninguém jamais viu. Isso é tão forte. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Nós conhecemos Deus porque Ele nos revelou. Nós conhecemos Deus porque Ele nos disse que Ele era Pai. Nós conhecemos Deus porque Ele abriu as comportas do céu para a nossa salvação. Só que não é só conhecer. Um dia nós haveremos de contemplar a Deus, porque estamos em Cristo. Olha, é meio que um trocadilho aqui. A Deus ninguém jamais viu, só quem viu foi Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós haveremos de ver a Deus. É por isso que uma das bem-aventuranças diz, com muita propriedade, os puros de coração haverão de ver a Deus. Ou seja, aqueles que vivem na intimidade de Cristo, que não carregam pecado, mas que vivem uma comunhão plena com Deus nosso Senhor. E esse é o objetivo último das nossas vidas: nos salvar e contemplarmos Deus face a face. A Deus ninguém jamais viu, só o Verbo. E se nós somos o corpo de Cristo, se vivemos inseridos em Cristo, nós haveremos de um dia também contemplar a Deus. E bem-aventurados os puros de coração, porque haverão de ver a Deus. Que o Senhor, o bom Deus, coloque cada vez mais no nosso coração esses propósitos de conversão, que nos leve à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, irmãos e irmãs, na alegria que nos traz este Natal, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas e oremos com toda a confiança, dizendo como filhos muito amados: ouvi-nos, Senhor. Por todos os que celebram o Natal, para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, lhes dê a simplicidade dos pastores, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que ainda vivem separados, para que Jesus, que fez de nós filhos de Deus, nos dê a todos o desejo da unidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos descrentes e pelos que vivem nas trevas, para que Jesus, luz de Deus, que veio ao mundo, seja a estrela a conduzi-lo ao presépio, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças que nasceram sem amor, para que Jesus, por quem o Pai nos veio falar, se lhes revele como seu maior amigo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias da nossa comunidade, para que Jesus,
Filho de Deus, lhes dê a graça de o receberem e acreditarem no seu nome. Oremos. Rezemos a Deus por José de Oliveira Filho, que há 5 meses partiu para a casa do Pai. Rezemos ao Senhor. Senhor, que enviastes o vosso Filho muito amado para trazer ao mundo a luz do céu, dai a cada homem a certeza de que amar-vos e acolher o Salvador é possuir desde já a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor.